Olha, recentemente no Brasil a gente viu uma verdadeira batalha fiscal bilionária se desenrolar. Vamos mergulhar nessa história para entender o que estava em jogo. Imagina só, o lucro que uma empresa gera poderia ser considerado um presente e por isso ser tributado? Pois é, essa pergunta, que parece estranha, foi o centro de uma baita confusão legislativa. E ela ameaçou não só uma prática super comum no mundo dos negócios, mas o futuro de muitas empresas familiares. Então, para a gente entender bem esse conflito, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos olhar para uma ferramenta corporativa muito usada e, importante dizer, totalmente legal aqui no Brasil. O nome é um pouco comprido. Distribuição desproporcional de dividendos. Mas a ideia é simples, tá? É quando os sócios de uma empresa combinam lá no contrato social que os lucros não vão ser divididos seguindo à risca a porcentagem de cotas de cada um. É uma forma, na verdade, de reconhecer quem mais contribuiu, quem se esforçou mais, sabe? Aquele sócio que é a peça-chave para o negócio, e não só quem botou mais dinheiro no começo. E aqui fica bem clara a diferença, né? De um lado, o pagamento proporcional, que é o padrão. Tem 70% da empresa, recebe 70% do lucro. Simples assim. Do outro, o pagamento desproporcional. A base aí não é a cota, mas o que foi combinado entre os sócios. Por exemplo, um sócio com só 10% das cotas, mas que é o gestor principal, aquele que faz acontecer, pode receber 40% dos lucros. Isso tem base legal, tá lá no Código Civil. Essa flexibilidade, gente, é importantíssima, especialmente para sociedades limitadas. Bom, e é exatamente aqui que a história começa a ficar complicada, porque uma mesma ação passou a ter duas interpretações, completamente opostas. A grande questão passou a ser: isso é um bônus justo, um reconhecimento pelo desempenho, ou é um jeitinho de dar um presente disfarçado para evitar imposto? Essa dúvida criou uma zona cinzenta jurídica gigantesca que botou de um lado os empresários e do outro o fisco estadual. E os argumentos eram fortes dos dois lados. O contribuinte dizia, olha, isso é um ato legítimo da empresa, está previsto em lei e serve para recompensar quem realmente contribui estrategicamente. E alguns tribunais lá no Paraná e Santa Catarina concordavam. Já o fisco argumentava, não, isso é uma doação disfarçada, uma forma de passar patrimônio para outra geração sem pagar imposto, é elisão fiscal. E eles também tinham decisões judiciais a favor, principalmente em São Paulo. O resultado disso tudo? Uma baita insegurança jurídica. Ninguém sabia o que valia, especialmente as holdings familiares, que usam muito essa estratégia no planejamento sucessório. E aí, esse debate, que já era quente, pegou fogo de vez quando a reforma tributária entrou em pauta no Brasil. O assunto virou um dos pontos centrais da discussão. Foi aí que surgiu o PLP 108 de 2024, um projeto de lei para regulamentar várias partes do novo sistema de impostos, incluindo o famoso ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações. E o problema, gente, estava no texto original desse projeto. Tinha um artigo ali que basicamente transformava a opinião do fisco em lei nacional. Olha só o que dizia o texto original. Ele considerava como doação atos societários que resultem em benefícios desproporcionais para sócio ou acionistas praticados por liberalidade e sem justificativa negocial passivo de comprovação, incluindo distribuição desproporcional de dividendos. O perigo morava nessas palavrinhas, liberalidade e sem justificativa negocial. Isso daria um poder enorme para o fiscal chegar e dizer que aquele pagamento que era lucro, na verdade era uma doação e que precisava pagar imposto. Mas conforme o projeto foi andando no Congresso, a pressão aumentou. O setor empresarial, advogados, tributaristas, todo mundo se mobilizou. E isso levou a uma reviravolta dramática, quase de última hora. A gente vê aqui como tudo aconteceu muito rápido, né? O projeto foi apresentado em junho, em agosto já estava em regime de urgência e o dia D foi 30 de outubro. Na votação final das emendas, aquele artigo polêmico foi retirado do texto. Logo depois, em novembro, o projeto foi para o Senado, já sem essa ameaça. Então, o resumo da ópera. A cláusula foi removida. Foi uma vitória muito importante para quem defendia que a distribuição desproporcional é uma prática de negócio legítima. A ameaça mais direta foi afastada. Mas calma lá, o debate não acabou não. Apesar dessa ameaça específica ter sido retirada, a questão de fundo continua viva. E a lei que foi aprovada no final das contas trouxe outras mudanças bem importantes. Vamos aos pontos principais, então. Primeiro, a ameaça imediata foi evitada. A lei final não vai tributar os dividendos desproporcionais como se fossem doação. Segundo, ficou claríssimo que a documentação é essencial. Ter uma justificativa de negócio muito bem escrita lá no contrato social virou regra de ouro. Terceiro, o fisco continua de olho nesse assunto. Isso não saiu do radar deles. E agora, dois pontos super importantes que entraram na lei.
A nova regra do ITCMD agora diz que a base de cálculo para o imposto é o valor de mercado dos bens, e não o valor contábil, que costuma ser bem menor. Isso muda tudo para 14 estados e para o Distrito Federal. E uma boa notícia, a lei deixou claro que planos de previdência como VGBL e PGBL não entram no cálculo do ITCMD. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A cláusula específica caiu, mas será que a ideia por trás dela também se foi? O texto da lei mudou, mas aquele conflito básico entre a visão do fisco e a dos contribuintes continua aí, bem vivo. Fica a pergunta: qual será o próximo campo de batalha para o planejamento de empresas e sucessões aqui no Brasil?